Bem-vindos a mais um episódio do podcast Aquela Peça. Hoje vamos falar sobre a peça que dá para o torto, ou em inglês, The Play That Goes Wrong. Uma peça que tudo dá literalmente para o torto, porque tudo o que acontece na peça não acontece como os atores inicialmente pensavam. Pelo menos é esse o plot. Nós vimos esta peça em 2023 em Londres, mas já tínhamos visto uma versão portuguesa desta peça cá em 2021. A peça estreou em 2012 em Londres e esteve na Broadway entre 2017 e 2019. Como é que nós fomos ver esta peça, lembras-te? Esta é uma daquelas peças que, quando surgiu em Portugal, teve assim uma imprensa muito favorável. Tinha um elenco de luxo, a tradução do guião tinha sido feita pelo Nuno Markle. Houve muita imprensa na altura a anunciar a peça. Tenho ideia que a própria peça até teve a encenação original, a encenadora original, qualquer coisa assim cá, pronto, quando estavam a preparar a peça. E houve assim um word of mouth forte na altura. E isso aliado, pelo menos no timing em que nós fomos ver a peça, aliado um bocadinho a Covid, não é? Isto foi um bocadinho uma altura em que nós íamos ver qualquer coisa, quase nós e as pessoas em geral. As pessoas em geral. Qualquer coisa que surgisse, as pessoas iam ver. Muitas vezes até daí apareciam surpresas bastante agradáveis, mas foi muito nessa base que nós fomos ver. Nós fomos ver, lá está, em meados de 2021, pouco tempo antes tinha acabado o segundo confinamento, digno desse nome. As medidas de restrição ainda havia algumas que estavam em vigor e foi nesse contexto que pronto, a ideia era sair de casa, qualquer coisa servir para sair de casa e fomos ver. Mas fomos ver o que acabou por ser na minha opinião, até uma surpresa bastante positiva. Aquilo estava em cena no Auditório dos Oceanos, que é um auditório que tem não vou dizer um problema, tem uma vantagem, mas pode ser também uma desvantagem, é dos maiores espaços que temos em Lisboa para este tipo de, para peças, etc., para o tipo de espetáculos também, e fica difícil nestes ambientes encher a sala. Lá está, até figurativamente, ter uma peça que enche e preencha a sala, que envolva as pessoas, e nesse aspecto, de todas as peças que nós vimos no Auditório dos Oceanos, foi até aquela que conseguiu fazer isso melhor. Tinha um elenco rico, um elenco com muitos atores, e é uma peça, não sei também qual é que é a tua opinião, mas é um bocadinho uma peça fora da caixa, é totalmente diferente de qualquer outra coisa que nós possamos ver, goste-se ou não se goste. Sim, é uma peça que é completamente diferente, é meio fora da caixa, é meio maluca. E eu acho que não tinha havido, pelo menos que eu me lembre, no passado recente, uma peça assim a estrear cá em Portugal. Confirmo que eles, até desta vez mais recente que voltou a estar a peça em Portugal, creio que no ano passado, eles tiveram de facto a assistência de alguém da produção original de Londres, tenho ideia. Não sei bem se era o encenador original, se era qualquer coisa do género, mas sim, mas eles tiveram assim uma formação bastante intensiva e na altura até contactaram jornalistas para se quisessem ir assistir a estes primeiros ensaios, porque o elenco era diferente das vezes anteriores, pelo menos algumas das pessoas do elenco, e portanto é uma peça que dá imenso trabalho a fazer, que deve ter um orçamento bastante considerável, porque tem um conjunto de capacidades técnicas que os teatros têm que ter para albergar esta peça, em termos de cenário, que não é todas as peças e todas as companhias que conseguem fazer. Quer dizer, é uma peça com orçamento. Não só em termos da performance dos atores, como mesmo do cenário. E não é todos os dias que se vê em Portugal um cenário tão complexo como o cenário daquela peça. Um conjunto de coisas correm mal no teatro. O cenário, podemos dizer já, porque acho que o nome diz tudo, não é? O cenário, a certa altura, destrói-se em palco, vai-se destruindo ao longo da peça, culminando na sua praticamente destruição no final. E pronto, e acontece um conjunto de azares, pessoas que se magoam, pessoas que têm de ficar em posições esquisitas no meio do cenário, pessoas que, pronto, simulações de mortes, etc. E portanto tem que ser um conjunto específico de atores que têm esta capacidade física de o fazer e o cenário tem que ser muito versátil. E portanto, eu não sei bem se é o mesmo cenário exatamente da primeira vez que a peça esteve em Portugal, se não é, mas o que é facto é que só ter construído este cenário e armazená-lo em algum lado para que a peça possa continuar a acontecer é de facto fascinante. É um cenário muito versátil. Vale muito pelo cenário, de facto. O cenário é semelhante a este tipo de narrativa, não é? Porque a peça baseia-se muito neste crime que acontece numa mansão e não sei o quê, e nós já vimos este tipo de narrativa, por exemplo, no Mousetrap,
que talvez as pessoas reconheçam, porque também já houve produções do Mousetrap em Portugal e creio até que neste momento existe uma produção do Mousetrap em Portugal, para além daquela que existe há décadas em Londres. Portanto, o plot é este, só que a diferença é que isto é suposto ser contado com humor e acontecerem um conjunto de coisas bastante complicadas durante a peça. Eu lembro-me que nós na altura tínhamos visto em Londres também o Mousetrap há pouco tempo, ou vimos pouco depois, não me lembro qual é que vimos na altura primeiro, mas eu lembro-me que foi giro para comparar. Eu não me lembro se vimos antes ou vimos depois. Nós vimos exatamente 3 semanas depois. Pronto, portanto, lá está. Podemos comparar muito o que é uma narrativa que está certinha e que está muito bem contada com uma coisa que é suposto ser um grande disparate, mas muito giro. Pronto. E eu acho que é uma peça que tem imenso humor, claro que depende imenso do elenco com que nós vamos ver, mas é sobretudo um cenário que dá um trabalhão de certeza a montar e que é uma produção que deve ser dispendiosa em termos da tecnologia que aquele cenário tem. É uma peça fora da caixa, com um cenário extremamente versátil e com participação do público. E, portanto, todos estes ingredientes juntos fazem com que seja uma peça inclusivamente premiada, com Olivia Ward na sua produção londrina, com Tony na produção da Broadway, e tudo isto junto faz com que valha a pena ver. É um bocadinho uma espécie de aposta segura, diria eu, das peças. Não é, lá está, a peça mais extraordinária que se vê. Porquê? Porque já está limitada pelo género em si, na minha opinião, como tu disseste, este tipo de mistérios, de crime, etc. A narrativa é relativamente linear, é ok. Somos introduzidos a um facto inicial, morte de alguém, depois vamos conhecendo as personagens, vamos começando a desconfiar de uma ou de outra personagem e depois sabemos no final como é que tudo aconteceu. Às vezes não conseguimos ligar as peças e, portanto, há alguma personagem, normalmente um inspetor ou coisa do género, que nos ajuda a ligar as peças todas, mas é um tipo de peça que não pode fugir disto. E neste aspecto, esta peça tem esse mérito, não podendo ser outra coisa, mas estando limitada a isto, mesmo assim tem o mérito de conseguir, como dizia, a participação do público, conseguir nunca acalmar, nunca parar. Quando nós achamos que pronto, a coisa vai acalmar, há outro elemento do cenário que se destrói, há outro imprevisto que acontece. E, portanto, às vezes nem é só os elementos do cenário. Por exemplo, um dos meus momentos preferidos da peça é o das falas desincronizadas, em que basicamente há um personagem que está numa parte do guião e depois há outro que está mais atrasado no guião e gera ali um ambiente engraçado. Sim, e como isto é suposto ser uma companhia amadora a fazer a peça, nós somos introduzidos ao responsável desta companhia de teatro amadora que nos vai apresentar a sua equipa e os seus atores e dizer que este ano vão fazer aquela peça em específico e, portanto, tudo isto é feito com a desculpa deles também serem amadores a fazer aquilo que estão a fazer, mas quer dizer, nenhuma companhia amadora teria tanto azar de tudo aquilo que lhes aconteceu e pronto. Mas é engraçado porque pronto, existe uma espécie de desculpa de que aquilo está a acontecer porque eles também não são muito profissionalizados a fazer aquele teatro. É um bocadinho diferente de narrativas como a Ratoeira, que a Ratoeira é uma peça toda ela com a mesma história desde o início ao fim. Nós nunca somos apresentados a nenhuma companhia amadora. Pronto, a Ratoeira é a Ratoeira. Chegamos lá e já estamos dentro da narrativa e é-nos apresentado a história que há décadas está em Londres a fazer alegado sucesso. Mas agora tocas num ponto muito pertinente. Porquê? Porque existe um conjunto de produções que são estas produções Goes Wrong, que são todas da mesma companhia, chamada Mischief, e tenho ideia que têm todas, mais ou menos o mesmo plot. Às vezes não tanto, mas há outras da mesma companhia que têm mais ou menos o mesmo plot. Uma companhia de teatro, amadora, tudo mais. Nós em Londres também vimos, por ocasião de um Natal, em particular, por ocasião do Natal do mesmo ano, portanto, em dezembro de 23, vimos o Peter Pan Goes Wrong. E a ideia é mais ou menos a mesma, há uma companhia amadora que vai ter a sua produção de Natal, Peter Pan, e ali, tudo corre mal e, novamente, também tem muita participação do público, mais numa ótica mais de panto, em teoria. Apesar do diretor da companhia de teatro insistir muito que aquilo não é uma panto, o público acaba por sentir, não é? Entusiasmado e encorajado a agir como uma panto ali, e aí tem esse elemento em comum. Outras produções podem não ter, mas já houve outras produções em Londres, nomeadamente o Comedy About Spies, também tiveram um programa de televisão, The Goes Wrong Show, tenho ideia que era o nome. Portanto, eles estão muito presentes neste tipo de produções desastrosas e muito azaradas. Essa do Peter Pan é engraçado ser no Natal porque lá está as pantomimes, que são as peças, eu acho que já falámos sobre isto,
que muitas vezes há no Natal em Londres são muito baseadas em contos de fadas. E, portanto, pronto, este do Peter Pan também é assim uma espécie de história infantil e eles pegam nisso para fazer o conto de Natal daquele ano da Companhia Desastrosa e depois acaba por ser um grande desastre, não é? Mas é muito giro porque há muita interação, então nessa eu acho que ainda houve mais interação com o público, nessa do Peter Pan, porque também é uma audiência específica, não é? As pessoas que aproveitam a época natalícia para se deslocar a Londres, para ir ver uma peça de teatro e têm ainda mais vontade se calhar de participar do que o outro público que vai durante o ano todo. É muito engraçado porque estas peças, eu agora lembrei-me, já não me lembrava disso, mas agora quando falaste do Peter Pan então lembrei-me mesmo. Lembras-te que começava antes, havia um técnico desastrado que já estava, um ou dois técnicos até, e cá em Portugal também havia essa personagem, que enquanto as pessoas estão a sentar, ou seja, a peça ainda não começou, mas já está a ver que faltam coisas e está a ajeitar prateleiras no cenário que estão fora do lugar e está à procura de um cão, eu acho que há um cão que a certa altura falta e portanto é assim um bocado característico, não é? Depois entretanto a certa altura a peça começa e o técnico tem que continuar a assistir àquilo que no fundo vai faltando durante a peça, mas o desastre, a expectativa do desastre começa para nós que estamos a assistir à peça ainda antes de começarmos a ver a peça. É giro porque quando nós assistimos a primeira vez em Portugal não estávamos à espera de rigorosamente nada, pronto. A peça que dá para o autor podia ser uma coisa qualquer e tudo aquilo nos conduz depois para uma narrativa muito engraçada, sobretudo com muita piada. Em Londres já estávamos mais à espera do que ia acontecer porque já tínhamos visto cá. Mas é giro, nem todas as peças têm esta interação antes da peça começar. Há algumas em Londres que vai aparecendo, por exemplo, há alguns musicais em que aparece assim tipo um personagem muito passivo que vai passando assim no meio do cenário, uma espécie de anúncio para que as pessoas se sentem, mas um personagem mesmo a falar e às vezes a interagir com as pessoas que estão sentadas enquanto as pessoas estão a sentar. Esta peça tem de facto essa característica única. Nunca vimos outra. Esta e o Peter Pan Goes Wrong. Sim, como dizia, é uma companhia muito dinâmica que tenta arranjar novas produções. Também no Reino Unido vão ter um musical chamado Grease the Musical, But Not That One, que vai estrear em julho de 2026, numa tour no Reino Unido, e portanto eles estão sempre a tentar produzir novos materiais, sempre assento nesta estrela da companhia que é a Play That Goes Wrong, que lá está continuadamente em Londres. É interessante também ver, foi interessante ver o contraste, não é? Porque dizias, e bem, a produção é muito parecida, às vezes até pode nem ser, mas a produção é muito parecida a Papel Químico. Ainda no último episódio nós falávamos, por exemplo, do Dear Evan Hansen, que tem as suas adaptações, tudo mais. Não, este é, quer dizer, do que eu me recordo, é quase cópia a Papel Químico, que também é muito interessante. Sim, nós na altura falámos sobre isso, era muito parecido. Nós quando vimos depois em Londres comentámos imenso que era quase igual ao que era cá, é tudo. E é raro, também não é muito normal não ter assim grandes alterações. A nossa tradução era diferente, claro, tinha algumas piadas mais para o público português e falavam de coisas que, por exemplo, outras peças que estavam a acontecer cá, etc. Mas na altura, não é? Mas no geral era muito parecido. E foi engraçado ver, eu diria que o principal contraste que eu senti foi que no Duchess Theatre, onde está em Londres, é um teatro significativamente mais pequeno do que o Auditório dos Oceanos, o que é engraçado também para garantir que continuam lá consistentemente. Estamos a falar de um teatro que tem à volta de 400 lugares, nem sei se chega aos 400, mas tem à volta de 400, bastante mais pequeno que o Auditório dos Oceanos. Portanto, é engraçado ver isso. Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque nós já falámos sobre isso aqui várias vezes. Nas produções que nós temos a sorte, nós temos o fortúnio de ver cá ou de chegarem cá e nós vermos. E muitas vezes estão em Londres ou até na Broadway, em teatros majestosos e depois aqui, estão em salas mais pequenas, que é muitas vezes o que é possível por questões de viabilidade financeira ou mesmo de disponibilidade de espaços. E este até o contrário, nós chegamos lá e de repente, estávamos ali naquele pequeno teatro, é só isto, tudo bem. Chega e sobra para a peça que é, perfeitamente. Mas eu pelo menos achei isso muito engraçado, totalmente diferente, não é? O Auditório dos Oceanos, com aquele conforto todo, com aquela visibilidade perfeita, diria eu, em qualquer lugar, aquele declive todo. E depois estamos ali no teatro mais clássico, mas mesmo enquanto teatro mais clássico, eu diria nem é bem mais clássico, mais antigo, simplesmente, porque não tem aqueles traços, não tem aqueles candelabros, aquelas decorações nas paredes, no teto, não há nada disso. É paredes caiadas de branco e siga. Eu acho que ele agora, no ano passado, teve no Tivoli BBVA e portanto é um bocadinho diferente, é mais próximo do teatro mais clássico que tu estás a descrever em Londres, não é? Sim, certo, tens razão, mas o Tivoli BBVA também ele é maior, para não dizer significativamente maior do que o Duchess Theatre. É engraçado, sim, em termos de aspecto visual, concordo perfeitamente contigo.
aproxima-se mais. Mas, de facto, em termos de capacidade, há aqui, parece-me que, pronto, neste caso, a produção portuguesa tem muito esta ambição tem confiança no formato e tem ambição de encher cada sessão com muita gente. São capazes de encher? Acredito que o façam, ainda que esta última produção, digamos assim, tenha tido menos sessões do que a anterior. É também engraçado que em Londres, obviamente, e na Broadway, existe tradição de se comprar programas, e eu lembro de nós termos guardado no nosso carro durante imenso tempo o programa que eles aqui ofereceram nesta peça. A certa altura, não sei se tirámos, guardámos, deitámos fora. Não me lembro bem o que é que aconteceu a esse programa, mas lembro-me que aqui ofereciam o programa com fotografias dos diferentes atores, etc. Que também é uma coisa engraçada, não é? Agora, por exemplo, já vamos tendo peças que vão oferecendo programas ou têm programas para comprar. Em Portugal, por exemplo, as peças do Variedades têm sempre um programa que ou está na cadeira ou alguém nos dá a entrada, mas nessa altura não era muito normal ainda. Em 2021 ainda não era muito normal. E essa peça até isso era lúdico, era engraçado ter o programa. E eles davam o programa quando se entrava. Eu lembro-me perfeitamente do termos guardado durante imenso tempo. Depois em Londres não comprámos o programa, comprámos um ímã para o frigorífico. Aliás, comprámos montes de ímãs, que aquilo não havia um só, tínhamos que ter Era vários. um pack de 4. Era um pack de 4 que ainda temos os outros guardados. Mas é isso, lá está, por aí não compramos programa porque não temos por hábito comprar os programas em Londres. Preferimos algo que nós sabemos que vamos consultar, algo que vamos ver à nossa frente mais frequentemente, na figura de um ímã de frigorífico. Sim, porque os programas têm todos tamanhos diferentes nos teatros de Londres. Na Broadway normalmente são as playbills, que são todas iguais, mas nos teatros de Londres os programas têm todas dimensões diferentes. É um bocadinho complicado em casas pequenas guardar coisas que não tenham o mesmo formato. Então nós normalmente compramos sempre um ímã. Nós já falámos sobre isso, aliás. Dá para ver que nós compramos muitos ímãs porque a foto deste podcast é precisamente nós em frente ao nosso frigorífico com os ímãs dos diferentes musicais e peças que nós fomos ver a Londres desde sempre. Sim, é um clássico. Fico um bocadinho triste quando há uma peça que não tem o ímã disponível para venda naquele momento, ou em geral não tem ímã. Mas pronto, custa aceitar, mas aceitamos. Ali era giro, porque era tipo 4 ímãs, cada um diferente, muito fininhos, muito diferentes dos restantes ímãs, mas cada um com uma mensagem qualquer, tem ideia sobre a própria peça, numa referência a partes diferentes da peça. Diziam, sim. Uma cena qualquer, não sei bem exatamente todas as frases, nem me lembro bem qual é que é a frase que nós temos lá destacada, mas... Havia um que era o ominous e lembras-te que eles estavam com imensa dificuldade em dizer. Sim, era uma palavra que eles tinham muita dificuldade em dizer. E havia outras 3, mas lá está, por falar agora, estamos a falar nos ímãs e eles, etc, também é outra questão interessante. Houve aqui produções diferentes, com atores diferentes, como já mencionaste bem. Em Londres é uma produção que corre há imenso tempo, portanto o cast vai trocando, de tal forma que, quando nós fomos ver essa sessão, e era uma sessão tipo, acho eu, de um dia perfeitamente normal, não era assim um dia de semana, tenho ideia, posso ser enganado, mas não era assim um dia de semana muito particular, um dia do mesmo de particular. Quando nós fomos ver em Londres, era a primeira sessão de sempre de um dos atores, naquela peça. Sim. E é giro, lá está, estas peças depois vão tendo mais tempo, aquilo quase que é uma máquina que já está oleada, vão trocando os casos e a coisa vai funcionando. E é semelhante, não sei se tens a mesma visão, mas é semelhante a outras peças sobre as quais também já falámos sobre isto. Não tão importantes como algumas dessas outras que já falámos, nomeadamente Fantasma da Ópera, mas a ideia é mais ou menos a mesma, que é aquilo, a peça é aquilo, o produto é aquilo, uma pessoa sabe ao que vai. Quem é o cast? Quem é que são os atores? Em geral, uma pessoa não liga tanto a isso. Sim. Quer é que o produto lhe seja entregue sempre na mesma qualidade. Sim. Nesta peça não interessa nada quem é que lá está a fazê-la. Apesar de, claro, o caso deve ser extraordinário, porque são estas pessoas com características muito específicas e boas, bons atores, boas atrizes, etc. Mas não é por eles, acho eu, que as pessoas vão ver a peça. Aqui em Portugal não. Aqui em Portugal não é isso que acontece. Com certeza que o cast também foi escolhido a dedo e que as pessoas queriam ir ver alguns dos atores que lá estavam naquela peça, acho eu. Não. Aqui em Portugal não creio que seja, como é uma peça que não está sempre... Sim. São temporadas muito mais limitadas, claro. Eu estou a dizer é lá está. Em Londres é que isso acontece, aqui certo, não. Aqui certo. Acho que as pessoas que ali estavam, havia pessoas que provavelmente foram ver também porque queriam ver aqueles atores que gostam, porque já os viram noutras peças, porque por uma data de razões, mas é uma temporada muito mais limitada, são algumas semanas, não é a mesma coisa do que em Londres, que está sempre. De acordo, em ambos os casos são atores que têm que ter competências e skills muito, muito específicas, porque não é só representar,
é também estar muito a par destas gimmicks todas, das coisinhas todas que vão acontecendo e, como dizia, tem que lidar com o público, o cenário, com este tipo de Claro, mas temas. deve ser uma peça em que se divertem imenso, por exemplo. Sim, parece E isso. em que há algum espaço para improvisação, que deve ser engraçado, não sei, eu não sou atriz nem ator, mas deve ser algo que dá algum prazer poder fazer uma peça em que de vez em quando pode dizer um disparate e as pessoas riem-se e principalmente é uma peça muito divertida e eles devem divertir-se imenso a fazer isto, portanto para qualquer ator deve ser uma peça muito engraçada para se fazer, apesar do esforço físico que ele deve incluir, mas deve ser muito engraçado, acho eu. Sim, de acordo. Posto isto, creio que nós já apresentámos aqui uma visão um bocadinho exaustiva, diria eu, sobre esta produção, quer em Londres, quer em Portugal. Também um bocadinho toda a dinâmica desta companhia de teatro, da companhia a sério, não da companhia a brincar, que eles usam para justificar todos os erros que acontecem em palco. Assim sendo, não sei que classificação é que darias à peça? É assim, é uma peça, como já falámos várias vezes, de peças destas que estão há décadas em Londres. Esta não está há décadas, mas já está há muito tempo, está há mais de 10 anos. É uma peça que sofre por ser um bocadinho consistente no tempo e não vai ter grandes diferenças, vá. Tanto que lá está, nós quando vimos em Portugal, depois vimos em Londres, houve muitos pontos de comparação. Eu acho a peça muito bem conseguida. Os atores todos que provavelmente na vida têm a sorte de fazer parte desta peça têm uma sorte enorme, como tudo aquilo que já disse. Portanto, eu acho que é para um 4. É uma boa peça. Eu concordo com o 4. É daquelas peças que é estável. Uma pessoa sabe com o que conta, é divertido. Se é a peça mais excepcional de sempre, não é, mas é um valor seguro. Está ali, uma pessoa diverte-se, tem uma boa noite de teatro, ou uma tarde, ou o que seja, e não vai ao engano. Não vai ao engano. Portanto, sim, diria que é um 4. Nesta fase nós já apresentámos muitas vezes a próxima peça, o musical sobre a qual nós vamos falar. Esta é a 15ª peça sobre a qual nós falamos. Vamos agora falar no próximo episódio sobre a 16ª. Eu admito que já não consigo ter bem ideia, mas creio que deve ser a transição assim mais wild. Mais wild que vamos fazer de todas, provavelmente. Exato. Sim, agora saímos desta peça, que é uma peça de teatro bastante normal. Apesar da sua loucura que nós descrevemos, para o musical Starlight Express, voltando aqui novamente ao mundo fantástico de Andrew Lloyd Webber, mas desta vez ainda mais doido. É um mundo completamente louco. Foi um musical que nós gostámos muito de ver e que anda de patins e tudo, e que nós vamos poder alongar-nos a falar sobre isso. Prometemos que não vamos fazer o podcast de patins, mas que nos vamos alongar a falar sobre isso no próximo episódio. Portanto, podem esperar isso mesmo. O próximo episódio vai ser sobre Starlight Express, de Andrew Lloyd Webber. E depois disso, resta-nos relembrar-vos que nos podem seguir nas redes sociais Instagram e TikTok, onde vamos partilhando coisas engraçadas que nós achamos interessantes sobre teatro, produções cá, produções em Londres, várias coisas que vocês, se não nos estão a seguir, estão a perder, e tenho a certeza que seria engraçado se gostam tanto de teatro como nós. E lembro também a possibilidade de nos seguirem nas plataformas onde o nosso podcast está disponível: Spotify, YouTube, Apple Podcast, etc. E assim, resta-nos despedir-nos e dizer-vos até ao próximo episódio, onde podem vir a descobrir aquela peça.